fazer um estudo sobre o monoteísmo, o enoteísmo e o politeísmo. Como eu tenho deixado claro aqui nos vídeos, as nomenclaturas, né, usadas, eu uso o nome do Todo-Poderoso, Yud-He-Vav-He, Yahuwah, e o nome do filho, Yahushua ou Yashua. Não estou mais usando o nome Elohim, porque nós não sabemos se essa transliteração está correta, né? Então eu prefiro usar o significado, né? O verdadeiro, no português, o que significa Elohim, que seria poderoso ou poderosíssimo. E é assim que eu tenho usado. Portanto, em Gênesis 1:1, para começar a falar do monoteísmo, diz assim: no princípio, Bereshit, criou o poderosíssimo os céus e a terra. Quem criou? O poderosíssimo Yahuwah, através da sua soberania. No livro de Êxodo 20, do 1 ao 6, que fala dos mandamentos, eu coloquei aqui com relação ao monoteísmo, as ordenanças que Iá nos dá com relação ao monoteísmo. O poderosíssimo pronunciou todas estas palavras dizendo: eu sou Yahuwah, teu poderoso, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Yahuwah, teu poderoso, sou um poderoso ciumento, outras versões falam zeloso, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui a ordem é expressa, que não devemos ter outros deuses além de Yahuwah. Não podemos fazer imagem de escultura de nada da criação. Nada daquilo que foi criado pelo Todo-Poderoso pode ser adorado. Nada. Nada do que está lá em cima nos céus. E isso nos fala de estrela, de lua, de sol, de qualquer coisa que esteja nos céus. Pássaros voando. Não pode fazer imagem alguma. Aqui na terra, de nada da terra pode se fazer imagem, nem aquilo que está nas águas se pode fazer imagem. Não te prostrarás, se não pode fazer imagem, não pode nem sequer se prostrar diante desses deuses, nem os servires. Tá? E se isso acontecer, tem uma consequência, vai haver uma punição. E ele diz que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que odeiam. Mas mostra a misericórdia até a 1000ª geração daqueles que o amam, obedecem aos seus mandamentos e guardam, né, os seus mandamentos. Com relação a isso, falando sobre o monoteísmo, entra o Shema. Shema Israel, ouve Israel. Está lá no livro de Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Ouve, ó Israel, Yahuwah, nosso poderoso, é o único Yahuwah. Portanto, amarás a Yahuwah, teu poderoso, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também a tua mão como sinal, serão como um frontal entre os olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.
Em concordância ao Shema, diz assim, em Marcos, capítulo 12, 28 ao 30, um dos escribas, que ouvira a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Yahushua respondeu, o primeiro é, ouve, ó Israel, Yahua, nosso poderoso, é o único Yahua. E amarás a Yahua, teu poderoso, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e com toda a tua força. Aqui Yahushua está simplesmente recitando o Shema. Daí cai por terra todos aqueles que dizem que o Mashiach veio para anular a Torá. Não, ele veio para confirmar, para ratificar e não para retificar. Ele veio para confirmar, ratificar. Então no Shema nos diz que Yahua é um. E a palavra em hebraico é Erad, que deriva de Ahad. E o que quer dizer essa palavra? Ir numa direção. Então, a nossa única direção, o único caminho é Yahua, que é um. Ele é único, um. Se Yahua é errado, se ele é um, ele então é soberano. Aí fica a pergunta, o que é a soberania? Soberania, diz aqui que é um substantivo feminino, é uma qualidade ou condição de soberano, superioridade derivada de autoridade, domínio, poder não é delegável e nem renunciável. Muito interessante isso aqui. Não é delegável, a soberania não é delegável e nem renunciável. Vamos ver alguns versículos que vai falar sobre a soberania do Todo-Poderoso. Primeiro versículo está lá em Deuteronômio 10, 17. Pois Yahua, vosso poderoso, é o poderoso dos poderosos, e Adon Ha-Adonim, que seria Senhor dos senhores. O poderoso grande, poderosíssimo e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Então, se ele é o poderoso dos poderosos, ele está acima, ele reina soberanamente. Salmo 135, 5. Com efeito, eu sei que Yahweh é grande e que o nosso poderoso está acima de todos os deuses. 1 Timóteo 6, 15 ao 16, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Adoni Ha-Adoni, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Salmo 103, 19. Nos céus estabeleceu Yahua o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Ele é o soberano, ele é o rei. O Melech HaMelachim, o rei dos reis. Salmo 47, 1, 2. Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Batei palmas, todos os povos. Celebrai ao poderoso com vozes de júbilo, pois Yahua, Altíssimo, é tremendo, é o grande rei de toda a terra. No Shema, o que quer dizer essa palavra Shema? O Shema, ele deriva da palavra hebraica Shama, que significa ouvir, escutar e obedecer. 3 coisas: ouvir, escutar e obedecer. O que o Shema aqui nos quer dizer é que não somente devemos crer que Yahua é errado, que ele é um, mas nós devemos obedecê-lo. Não adianta somente saber que ele é um, mas nós devemos obedecê-lo por ele ser o soberano, por ele estar
nessa dimensão de soberania. Em Tiago 2,19 diz: Tu crês que há um só poderoso? Ótimo! Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. A crença na unidade de Yah era artigo fundamental do credo dos israelitas. Yaakov, Tiago, assegura que tal crença é ótima. Entretanto, se tal crença estiver carente de obediência, não ultrapassa a fé dos demônios, que por natureza são rebeldes e insubordinados, tal qual seu pai Satã. Eles também são monoteístas, mas isto apenas os faz estremecer, quer dizer que eles tremem, presumivelmente à vista do juízo do Todo-Poderoso que eles sabem que virá sobre eles. Então, não basta crer, porque crer até os demônios creem. Então, nós temos que crer e obedecer. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Matitiahu 8:29. Foi isso que os demônios responderam para Yahushua quando ele foi expulsar os demônios ali de uma pessoa, né? Então, eles disseram, né? O que tem conosco? O que nós temos contigo? Eles sabem, eles creem e eles tremem porque eles sabem o que está destinado a eles. Baseado nessa ordenança de que Yahweh é que ele é errado, a idolatria, que é adorar a outros deuses, é terminantemente proibida na Torá. Terminantemente proibida. O amor a Yahweh, desacompanhado da obediência, não é amor. Então, se nós fôssemos fazer uma definição de amor, então nós temos que dizer que é o crer mais obedecer. Isso é amor. Se eu só creio, eu não amo, porque não está acompanhado de obediência. Se você diz que ama Yahweh e não obedece ao mandamento de tê-lo como único poderoso em sua vida, você está em total rebelião contra o Criador. Eis a palavra que Yahweh falou ao rei Saul pela boca do profeta Samuel, após ter procurado uma feiticeira. 1 Samuel 15, do 22 ao 24. Porém, Samuel disse: tem porventura Yahweh tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, a palavra de Yahweh? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra de Yahweh, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento de Yahweh e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então aqui está contando, né, a desobediência do rei Saul. E ele foi punido por causa dessa obediência. Então aqui Samuel está dizendo, né, que sacrificar, não importa sacrificar. O que importa é a obediência. O sacrifício é um acompanhamento, seria como um acompanhamento da obediência. E eles estavam ali fazendo apenas rituais para Yahweh. Não estavam andando em temor e obediência a Yahweh. 1 Crônicas 10:13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra Yahweh, por causa da palavra de Yahweh que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, que é terminantemente proibido na Torá. Terminantemente proibido consultar mortos. Terminantemente proibido.
Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, e a obediência, e não o faz, nisso está pecando. E o salário do pecado é a morte, conforme fala 6,23. Então, nesse caso da qual nós estamos falando, que é sobre a obediência, a adoração a um único poderoso, tá? Então, se eu sei que isso é o correto, que eu não posso adorar a outros deuses, e eu estou em rebeldia, eu estou fazendo aquilo que não é permitido fazer pela Torá, então o que eu vou receber, o salário dessa minha rebeldia é a morte. Deuteronômio 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que Yahweh requer de ti? Não é que temas Yahweh teu poderoso e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas a Yahweh teu poderoso de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos de Yahweh e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Isso é um questionamento que Moisés estava ali falando ao povo, né? É para o nosso bem, a obediência é para o nosso bem, para que tudo nos vá bem. Deuteronômio 4,35. A ti te foi mostrado para que soubesses que Yahweh é poderoso, nenhum outro há senão ele. Como eu sempre tenho dito, é bom, de posse desse documento, que eu vou deixar no Telegram, o PDF do documento, é bom ver todo o contexto do capítulo citado, né, para não ficar tipo um versículo isolado. Mas como eu não posso ler o capítulo inteiro porque vai demandar muito tempo do vídeo, então eu indico que você faça essa pesquisa, ok? Malaquias 2,10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo poderoso? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? 1 Coríntios 8,6. Todavia para nós há um só poderoso, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Mestre, Yahushua Mashiach, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Então aqui é só para confirmar esses versículos todos aqui para confirmar que Yah é um, que ele é o único, tá? Efésios 4,6. Um só poderoso e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só poderoso, Yahweh, e um só mediador entre o poderoso e os homens, o Mashiach Yahushua, homem. Romanos 3,30. Visto que o poderoso Yahweh é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Gálatas 3,20. Ora, o mediador não é de um, mas o poderoso Yahweh é um. O que quer dizer isso aqui? Que Yahushua, ele não é de um só, de uma pessoa só. Ele é para todos. Mas o poderoso Yahweh é um. Quer dizer, um trocadilho de palavras aqui. Que Yahushua não é de um, mas o poderoso Yahweh é errado, é um. Qual foi a ordem dada por Yahweh a Avraham? Em Gênesis 12:1 diz assim: Ora, disse Yahweh a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. A partir dessa parte, nós vamos começar a falar um pouco sobre idolatria, tá? Por que Yah deu essa ordem para Abraão, como é conhecido? Por quê? Por causa da idolatria da sua parentela. O livro de Yashar relata muito toda essa idolatria. Veja,
No livro de Achar, capítulo 11, no verso 3, diz assim: E no 50º ano da vida de Avrão, filho de Terá, Avrão saiu da casa de Noar e foi à casa de seu pai. Então ele passou um tempo na casa de Noar. Se você se interessar, eu tenho alguns. Estou fazendo a sequência do livro de Achar, né? E eu não me lembro se eu já coloquei essa parte, se eu não coloquei, vou colocar, que fala que no nascimento de Avrão, né, já foi prefigurando Machia, vamos dizer assim. Eles já tentaram matar ele ainda bebê, né? Nimrod deu a ordem para que ele fosse morto e ele foi levado embora dali. Ele ficou, se não me engano, 10 anos numa caverna com a mãe dele e depois ele foi para a casa de Noar e Shem, né? Se eu não estou enganada, era Shem. Eu não tenho bem certeza agora para dizer, mas ele ficou, aqui diz que é Noar, né? Que ele saiu da casa de Noar e foi para a casa de seu pai. E Avrão conhecia Yahweh e andou em seus caminhos e instruções, e Yahweh poderoso estava com ele. Então ele conhecia o Todo-Poderoso porque ele viveu muito tempo sem conviver com a idolatria do pai dele. Então ele conviveu com pessoas que eram tementes a Yahweh e que não cometiam esse tipo de pecado da idolatria, né? Terá, seu pai, era naqueles dias ainda capitão do exército do rei Nimrod, e ele ainda seguia deuses estranhos. E Avrão chegou à casa de seu pai e viu 12 deuses ali de pé no seu templo. E a raiva de Avrão se acendeu quando ele viu essas imagens em casa de seu pai. E disse a Avrão: Como Yahweh vive, essas imagens não devem permanecer em casa de meu pai. Assim Yahweh que me criou a mim faça, se no prazo de 3 dias eu não as quebrar todas. E Avrão afastou-se delas e a raiva ardia dentro dele. E Avrão foi da câmara para o átrio exterior de seu pai e encontrou seu pai sentado no tribunal. E todos seus servos com ele, e Avrão veio e sentou-se diante dele. E Avrão perguntou a seu pai, dizendo: Pai, diga-me onde está Yahweh, que criou o céu e a terra, e todos os filhos dos homens sobre a terra, e quem te criou e a mim? Terá respondeu a seu filho Avrão e disse: Eis que aqueles que nos criaram estão todos conosco em nossa casa. E Avrão disse a seu pai: Meu pai, mostra para mim o que eu te peço. E trouxe Terá, Avrão, a câmara do átrio interior. E Avrão viu, e eis que toda a sala estava cheia de deuses, de madeira e pedra, 12 grandes imagens, e outro menor do que elas, sem número. Terá disse a seu filho: Eis que estes são os que nos fizeram a todas as coisas, a toda a terra, e que me criaram a mim, a ti, toda a humanidade. Terá inclinou-se aos seus deuses e então apartou-se deles, e Avrão, seu filho, foi embora com ele. E quando Avrão tinha ido com ele, ele foi até a sua mãe e sentou-se diante dela. E ele disse à sua mãe: Eis que meu pai me mostrou quem fez o céu e a terra e todos os filhos dos homens. Agora, portanto, apressa-te a buscar um cabrito do rebanho e fazer dele um guisado saboroso, para que eu possa levá-lo aos deuses do meu pai como uma oferta para eles comerem. Talvez eu possa assim tornar-me aceitável para eles. E sua mãe assim fez, e ela trouxe um cabrito e fez um guisado com sua carne saborosa, e trouxe ele a Avrão. Avrão tomou a carne saborosa de sua mãe, trouxe-o diante dos deuses do seu pai, e ele o colocou junto deles para que eles pudessem comer, e seu pai Terá não sabia disto. E Avrão viu no dia em que ele estava sentado entre eles, que não tinham voz, nem ouvido, nem nenhum movimento, e nenhum deles pôde estender a mão para comer. E Avrão zombava deles e disse: Certamente a carne saborosa que eu preparei não é do gosto deles, ou talvez fosse muito pouco para eles, e por isso eles não comam.
Portanto, amanhã eu vou preparar carne saborosa, fresca, melhor e mais abundante do que esta, para que eu possa ver o resultado. E foi no dia seguinte que Avrão falou à sua mãe sobre isso, e sua mãe se levantou, foi buscar 3 cabritos finos do rebanho, e ela fez deles um guisado de carne saborosa excelente, tal como o seu filho gostava, e ela o deu a seu filho Avrão. E Terá, seu pai, não sabia disso. E Avrão tomou a carne saborosa de sua mãe, trouxe-a diante dos deuses de seu pai para a câmara e colocou-o perto para que eles pudessem comer, e colocou-o diante deles. E Avrão ficou perante eles todos os dias, pensando que talvez eles pudessem comer. Avrão viu que eles não tinham ou voz, ouvidos ou mãos para que as estendessem para a carne e a comesse. E à noite desse mesmo dia em casa, Avrão foi revestido com o espírito de Arro. E ele gritou e disse: ai, meu pai, e esta geração perversa, cujos corações são todos inclinados à vaidade, que servem esses ídolos de madeira e pedra, que não pode nem comer, cheirar, ouvir, nem falar, que tem boca e sem fala, e os olhos sem visão, ouvidos sem audição, mãos sem sentimento e pernas que não podem se mover. Como eles são, sejam aqueles que os fizeram e que depositam neles sua confiança. Eu botei um acréscimo aqui que isso fala lá no Salmo 115 e no Salmo 135. E quando Avrão viu todas essas coisas, encheu-se em ira contra o seu pai. E ele apressou-se, pegou um machado na mão, entrou na câmara dos deuses e ele quebrou todos os deuses do seu pai. E quando ele terminou de quebrar as imagens, ele colocou o machado na mão do grande Deus que estava ali diante deles, e ele saiu. E Terá, seu pai, entrou em casa, porque tinha ouvido na porta o som do machado. Por isso entrou na casa Terá para saber o que se tratava. E Terá, tendo ouvido o barulho do machado na sala de imagens, correu para o quarto das imagens e se encontrou com Avram ao sair. E Terá entrou no quarto e encontrou todos os ídolos caídos e quebrados, e o machado na mão do maior, que não fora quebrado. E a carne saborosa que Avrão, seu filho, tinha feito ainda estava diante deles. Quando Terá viu isso, ficou irado, e ele se apressou-se e dirigiu-se para a sala a encontrar Avrão. E ele encontrou Avrão, seu filho, ainda sentado em casa, e disse-lhe: o que é que tu fizeste aos meus deuses? E Avrão respondeu e disse: não é assim, meu pai, pois eu trouxe carne salgada diante deles, e quando eu a coloquei diante para que a comessem, todos eles ao mesmo tempo estenderam as mãos para comer, antes do grande ter estendido a mão para comer. E o grande viu as suas obras que eles fizeram antes dele, e sua raiva se acendeu violentamente contra eles. E ele foi, tomou o machado que estava na casa, e chegou-se a eles e quebrou todos eles. E eis que o machado está ainda em sua mão, como vês. E Terá se acendeu de raiva contra seu filho Avrão, quando ele falou isso. E Terá disse a Avrão, seu filho, em sua ira: que é este conto que tu dizes? Falas mentiras para mim. Existe nesses deuses espírito, alma ou poder de fazer tudo o que tu me disseste? Não são eles de madeira e pedra, e não fui eu mesmo quem os fez? E como podes tu falar essas mentiras, dizendo que o Deus grande que estava com eles os feriu? Foste tu que o fizeste com o machado em tuas mãos, e depois dizes que ele os feriu? E Avrão respondeu a seu pai e disse-lhe: como tu podes então servir estes ídolos em quem não há poder para fazer alguma coisa? Podem os ídolos em que tu confias livrar-te? Podem ouvir as tuas orações quando tu chamas sobre eles? Eles podem te livrar das mãos dos teus inimigos, ou eles vão lutar por ti as tuas batalhas contra os teus inimigos? E por que deves tu servir madeira e pedra que não pode falar nem ouvir? E agora certamente não é bom para ti nem para os filhos dos homens que estão contigo fazerem estas coisas. Você é tão bobo ou tão curto de entendimento que vai servir madeira e pedra e fazer desta maneira? E esquecer-se de Yahweh, o poderosíssimo que fez o céu e a terra e que nos criou na terra, e assim trazer um grande mal às vossas almas nesta matéria, servindo a pedra e madeira?
Não pecaram nossos pais nos dias do velho pecado nesta matéria, de forma que Yahweh, o poderoso do universo, trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu de toda a terra? E como você pode continuar a fazer isso e servir a deuses de madeira e pedra que não pode ouvir ou falar, ou livrá-lo da opressão e assim atrair a ira do poderosíssimo do universo em cima de você? Agora em diante, pois, meu pai, abstenha-se disso e não traga o mal sobre sua alma e as almas de tua casa. E Avrão saiu da presença dele, tomou o machado do ídolo de seu pai, com o qual Avrão partiu e fugiu. Terá, vendo tudo que Avrão que tinha feito, apressou-se a ir de sua casa e ele foi ter com o rei, e ele veio diante de Nimrod e estava em pé diante dele, e ele se inclinou para o rei, e o rei disse: que queres que te faça? E ele disse: peço-te, aqui tá errado, tá? Não é meu, eu não sei como que a tradução botou esse Yud Revaviré, mas deve ser meu poderoso, né? Para me ouvir. Há 50 anos atrás me nasceu uma criança, e assim ele fez com os meus deuses, e portanto assim e assim ele tem falado. E agora, meu poderoso rei, chama-o para que ele venha diante de ti. E julga-o de acordo com a lei, para que possamos ser libertos do seu mal. E o rei enviou 3 homens de seus servos, e foram e trouxeram Avrão ante o rei. E Nimrod e todos os seus príncipes e servos estavam naquele dia sentados diante dele, e Terá estava também diante deles. E o rei disse a Avrão: que é isto que fizeste a teu pai e a seus deuses? E Avrão respondeu ao rei nas palavras que ele falou para o pai. Ele disse: o Deus grande que estava com eles na casa fez-lhe o que tens ouvido. E o rei disse a Avrão: se tivesse poder de falar e comer e fazer como tu disseste? E Avrão respondeu ao rei dizendo: e se não há poder neles, por que tu os serves e fazes com os homens que eles errem nas suas loucuras? Imagina tu que eles podem te livrar ou fazer qualquer coisa pequena ou grande para que tu devas honrá-los? E por que não honras tu a Yahweh de todo o universo que te criou e nas mãos há poder para matar e para dar vida? Ai de ti, ó rei, que te tornas um simples tolo e ignorante para sempre. Eu julguei que tu querias ensinar a teus servos o caminho reto, mas tu não fizeste isso. Mas tens enchido toda a terra com os teus pecados e os pecados do teu povo que seguiram o teu proceder. Não sabes tu, nem ouviste que esse mal que tu fazes, os nossos antepassados pecaram nele em dias passados? E Yahweh, o Eterno, trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu a todos, e também destruiu toda a terra em sua conta? E tu queres que o teu povo se levante agora e faça semelhante a este trabalho, a fim de trazer a ira de Yahweh, o poderoso do universo, e para trazer o mal sobre ti e toda a terra? Agora, pois, arrepende-te deste mal que fizeste e serve a Yahweh do universo, pois a tua alma está em suas mãos, então tudo irá bem contigo. E se o teu coração perverso não ouvir as minhas palavras para avisar e abandonar a maldade de teus caminhos e para servir o eterno Yahweh, então tu desejas morrer de vergonha nos últimos dias, tu, os teus e todas as pessoas que dão ouvido às tuas palavras para andar nos teus maus caminhos. E quando Avrão parou de falar perante o rei e os príncipes, Avrão levantou seus olhos para os céus e ele disse: Yahweh, vê todos os ímpios, e ele irá julgá-los. Eu vou dar um conceito agora de enoteísmo e politeísmo. O que é o enoteísmo? É uma forma de religião em que se cultua uma única divindade considerada suprema, mas sem negar a existência de outros deuses. O politeísmo é um sistema ou crença religiosa que admite mais de um Deus. Vamos analisar os seguintes versículos agora. Juízes 2, do 6 ao 10. Então Josué despediu o povo e os filhos de Israel partiram, cada qual para sua herança, a fim de ocupar a terra.
O povo serviu a Yahua durante toda a vida de Josué e toda a vida dos anciãos que sobreviveram a Josué e que conheceram todas as grandes obras que Yahua fizera em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo de Yahua, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado no terreno da sua herança em Tamnat-Hares, na montanha de Efraim, ao norte do monte Gaás. E quando toda aquela geração, por seu turno, se reuniu a seus pais, sucedeu-lhe uma outra geração que não conhecia Yahua, nem o que ele tinha feito por Israel. Bom, por que que essa nova geração não conhecia Yahua e nem os feitos que ele tinha feito a Israel? Por um